Olá, Cássio Mendes aqui do canal Energia do Bem, e hoje eu gostaria de passar para você esse título maravilhoso que seria A Luz e uma opção de prosperidade. Para tentar deixar mais claro toda essa opção para vocês, eu vou ter que contar um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha história. E esse assunto se tornou bem claro para mim quando eu tive que assumir um cargo que eu tive em outro país, tá? Que seriam nos Emirados Árabes, em Dubai. E quando eu lembro que eu cheguei para trabalhar, o meu cargo seria um cargo a nível gerencial, tá? É, teriam, claro, mais pessoas acima de mim, os diretores da empresa, tal, mas eu fui para assumir um cargo gerencial numa empresa em Dubai. E chegando lá comecei o trabalho, mas eu notei que a minha atitude, a forma que eu trabalhava era totalmente diferente das pessoas, de como eles levavam a empresa. E essa empresa me contratou justamente para ter uma visão diferente do mercado, dos problemas que eles tinham, achar soluções para a empresa. Então eles queriam contratar alguém que tivesse uma visão totalmente diferente da que eles estavam tentando buscar para soluções dos seus problemas. Então eu comecei a trabalhar a primeira semana nessa empresa. Já na segunda semana eu fui chamado para uma reunião, assim, de bate-pronto. Não teve nenhum aviso, preparação, nada. E quando eu cheguei para essa reunião, eu pensei, deve ser entre outros gerentes também da empresa. E não, na verdade era uma reunião, era uma empresa muito grande, era uma reunião de diretores da empresa. E eu era o único em cargo gerencial nessa empresa. E nessa empresa, os proprietários da empresa tinham uma força ativa e uma voz ativa direta. Então eles estavam sempre, os proprietários, apesar de ser uma empresa muito grande, uma empresa bilionária, os proprietários eles sempre estavam pessoalmente, digamos, controlando a empresa, e os seus diretores e gerentes sempre estavam em cima. E essa reunião, o proprietário da empresa, a proprietária, né, que era no caso uma mulher, ela queria resposta para os problemas que já vinham se arrastando há mais de 10 anos nessa empresa. E eu sentei e comecei a ouvir, porque eu não tinha ainda noção geral do que estava acontecendo na empresa, todos os problemas em si. E sim, eu estava vendo o que eu conseguir ver em uma semana, passando para a segunda semana, os problemas superficiais, né, direcionados à minha posição. E então eu me pus em silêncio e analisar e escutar o que estavam comentando nessa reunião da diretoria. E eu notei uma coisa incrível, que todo mundo só estava reclamando e só viam os problemas, só problemas. Não vi nenhuma atitude de posicionar-se ou colocar soluções sólidas para os problemas, e muito menos criar e pensar alguma coisa que fosse além do que eles estavam vendo, que eles estavam sentindo no momento, por essa pressão gigantesca da proprietária da empresa, que basicamente direcionava esses caminhos de como deveria a empresa seguir. E eu me expus a só escutar reclamações. Foi mais ou menos 1h30, 2 horas só de reclamações. Cada um dos diretores de criação, de marketing, diretores da parte administrativa, diretores da parte financeira da empresa, todos reclamando, reclamando, reclamando. E eu me pus a analisar. Mas nessa análise, eu já estava começando, iniciando um processo de entrar e enxergar um pouco mais a luz, enxergar mais a solução de uma forma cada vez mais diferente, cada vez mais ampla. E como eu gosto de ler muito, eu me recordo de ter vindo à minha mente uma história de um grande estadista, no caso não estadista, mas revolucionário, né? Que mudou a história de uma civilização inteira aqui no planeta Terra, que seria o mestre Mahatma Gandhi. E eu lembro que quando eu escutei falar sobre ele, essa história nunca saiu da minha cabeça, que ele sempre buscava analisar, ficar em silêncio, ver tudo, deixava todo mundo falar, não concordava nem discordava de ninguém.
e simplesmente ele pensava na solução do problema, ou seja, ele pensava na luz para levar a prosperidade dos envolvidos nesse assunto. E realmente ele não pensava nos problemas, ele pensava na solução. Então, quando ele dava seu parecer, geralmente ele era diferente de todos, de como atingir a solução de um certo problema. E pensando por esse prisma, analisando tudo que eu estava vendo e sentindo toda aquela negatividade da reunião, e ainda eu não me esqueço nunca de olhar a cara da proprietária da empresa, que já estava ficando louca de nervoso porque ela só via mais problemas em cima de problemas sem haver uma solução. Eu fui me colocado a uma certa tempo para me perguntarem: e aí, o que você acha? Como todos já haviam falado, eu falei: eu não posso adentrar mais nada em cima de problemas, porque a empresa parece que ela só tem problemas, parece que todo mundo só consegue enxergar problemas. E eu fui dando o nome de cada uma das pessoas envolvidas nessa reunião. E digamos, analisei e senti que realmente esses problemas estavam lá e não tinham, muitos deles, solução para esse problema nesse momento. E como eu pensava dessa forma, já que eu não posso optar e nem dar minha opinião em cima do problema, porque eu não sei tão a fundo esses problemas, eu vou me manter a olhar de uma forma totalmente diferente e totalmente positiva em cima de cada problema que eu vi falando naquele momento. E, incrivelmente, quando você tira a sua mente dos problemas, você coloca um divisor. Você olha os problemas. Foi essa, aliás, a minha proposta de: existem problemas que estão se arrastando por quanto tempo? Tem problemas que estavam se arrastando por 10 anos. Se eles estão se arrastando por 10 anos e buscando a solução desses problemas, provavelmente ele não tem solução. Então pegue esses problemas que você não tem solução, deixa eles de lado, porque eles não têm solução, então você vai ter que eliminá-los de alguma forma. Tem problemas que podem ser trabalhados e resolvidos, então vamos pegar esses problemas e deixá-los de lado também e buscar soluções. Ou seja, quando houver o foco na solução ou na criação de coisas novas e você deixar os problemas que não podem ser resolvidos para trás. Alguns problemas que podem ser resolvidos, quando você tem a solução deles, você resolve ou busca uma forma de resolver, mas o foco principal da empresa tem que ser na criação, ou seja, no caminho da luz, porque a empresa já estava formada há muito tempo e essa empresa tinha problemas que não tinham solução. Realmente, ou você eliminava eles, ou eles iam passar para sempre, sem ter solução, segurando o crescimento da empresa. Então, o que acontece? Quando você analisa e olha e vê que aquilo que a empresa está, você não consegue encontrar soluções, busque uma coisa nova, busca um sentimento novo, uma criação nova que traga a visão de todos os colaboradores para focarem na criação de soluções que ainda não estejam ali fazendo parte da empresa. E isso que acontece nesse sentido. Nesse sentido, se você pensar dessa maneira, é como se você estivesse olhando para a escuridão e agora você resolveu deixar a escuridão de lado e vou olhar para a luz. O que pode ser resolvido, eu vou resolver quando der tempo. E o que não pode ser resolvido, eu vou dar um jeito de eliminá-lo. Então, vendo essa posição, essa postura positiva, eu fui colocado na parede para dar, então, a minha opinião, o que seria melhor para o crescimento. E, incrivelmente, eu consegui pensar de uma forma bem abstrata, né? Eu pensei, talvez vou ser mandado embora agora, porque eu pensei de uma forma extremamente abstrata, de olhar para um crescimento, e comecei a apontar cada uma das pessoas, cada um dos diretores,
ou qual seria a atitude deles em prol a olhar para essa nova visão, para essa criação, que foi a minha ideia intuitiva que eu tive de caminhar para para a luz, no caso, para a prosperidade da empresa, focar na prosperidade, focar no crescimento e na criação de algo novo e tirar o foco só na solução, em tentar criar soluções para os problemas. E visando dessa forma, até o clima dessa certa reunião mudou, alterou para todo mundo. E todos começaram a pensar dessa forma e começaram a entrar nessa mesma frequência. E entrando nessa frequência, eles começaram a colaborar com ideias, no caso, o diretor financeiro, o diretor de criação, diretor de marketing, começaram a contribuir com essa minha visão de crescimento. Bem, o que aconteceu? O resultado disso tudo foi que eu me tornei o diretor geral de toda a empresa. E a empresa deu um salto de crescimento durante esse tempo que eu aderi, que eu consegui comandar essa empresa. E esse crescimento não foi só financeiro, esse crescimento foi de pensamento de todas as pessoas que estavam envolvidas nesse processo. Só que um caso que foi muito interessante é que quem estava causando o maior problema dentro da empresa não eram os diretores ou o foco da onde eles estavam caminhando, mas sim quem estava passando o foco para eles. E infelizmente era a própria proprietária da empresa que estava passando esse foco negativo. Ou seja, cada solução que era criada, ela buscava uma forma de encontrar um problema para se encaixar. Ou seja, para cada solução eram criados 2 problemas para essa solução. Então a empresa se estagnou e eu fui me obrigado a me desligar da empresa, porque ela não conseguia caminhar, pelo fato de esses problemas que deveriam ser tirados da frente, no caso dos negócios, esses problemas não poderiam ser tirados. E um deles era a própria proprietária da empresa que estava causando. Então ela deveria analisar isso tudo e entender que essas ideias dela, da proprietária que estava segurando os negócios, ela deveria se colocar numa posição de sair, no caso da empresa, e deixar ser comandada por quem estaria buscando a luz. Mas é muito difícil para uma pessoa conseguir aceitar essa posição, porque quando você é proprietário, quando você tem o poder, é muito difícil você soltar esse poder. E para continuar o crescimento de muitos negócios, de muitas estruturas, tanto industriais, comerciais, que existem no mundo, é necessário soltar essa ganância pelo poder e sim buscar essa criatividade, buscar esse crescimento sem ter um líder, e sim buscar a liderança entre todos os outros envolvidos no processo que buscam a luz, que buscam o crescimento e não buscar segurar o crescimento das coisas. Toda vez que você segura esse crescimento, que você segura esse poder, esse plano de ideias que você está colocando em um negócio e não quer que adentre novas ideias, você não vai conseguir caminhar para um futuro, para uma prosperidade, no caso, que seria a luz da solução, e encontrar essa prosperidade dentro dos seus negócios. Então, para você buscar essa indução, esse caminho de prosperidade nos seus negócios, é interessante você entender a luz, ou seja, esse caminho do bem, e eliminar o caminho do mal, não dar atenção para ele e caminhar simplesmente para a luz, crescimento, desenvolvimento, e sim essa criação de um caminho novo, um caminho que seja bom para todos. Eu gostaria de agradecer por mais esse vídeo e curtam a nossa página, curtam o nosso
vídeo, e se puderem, compartilhem, que eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar muito em conhecimento para as pessoas. Muito obrigado.